dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Oi gente, bom dia, como vocês estão? Então, hoje, nosso devocional de hoje é sobre um assunto que eu gosto muito. Eu sempre quis entender, saber como é que foi que os discípulos encontraram Jesus e começaram a segui-lo. Porque até então eles tinham cada um a sua vida e de repente em algum momento Jesus encontra com eles e eles decidem seguir Jesus por um convite do próprio Jesus. Eles vão e seguem Jesus, né? Os discípulos eles só nos representavam porque hoje nós somos discípulos. E quantos de nós encontra Jesus no meio da nossa caminhada? Alguém nos apresenta Jesus, alguém nos leva para a igreja, alguém nos entrega algum folhetim, ou a gente entra na internet e ouve falar de Jesus e tem a nossa vida totalmente mudada e resolve seguir Jesus. E isso foi algo que sempre me despertou o interesse de saber como foi que os discípulos, em qual momento em que eles encontraram Jesus. E hoje vocês vão ficar sabendo a história de um deles, do próprio Mateus, aqui, o evangelho que a gente está lendo, né? Mateus, um homem que tinha sua vida normal e de repente foi transformado pelo encontro que ele teve com Jesus. Isso lembra a mim e se lembra a ti. E se tu não sabe como foi, tu vai saber agora. Eu quero te contar essa história, um testemunho, né? E hoje o testemunho é da vida do próprio Mateus. Lá em Mateus 9:9, tá? Diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Assim, tá? Jesus disse: vem comigo. Jesus estava passando, viu um cobrador de impostos sentado no lugar onde eram cobrados os impostos, viu ali Mateus e disse assim para ele: vem comigo. Mateus então se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e se sentaram ali também junto com eles. Então alguns religiosos viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com cobradores de impostos? E como outras pessoas de má fama também, ele está ali. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras. Eu quero que vocês sejam bondosos e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Aqui, Mateus, então, para que tu saiba, ele era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, naquela época, era alguém visto com uma má fama. Por quê? Porque eles tiravam até de quem não tinha. Então, as pessoas pobres ficavam cada vez mais pobres, porque tinham que pagar impostos abusivos. E os que tinham dinheiro ficavam cada vez mais ricos. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra algum governo aí, né? Se tirava dos menos favorecidos. E Mateus estava no meio. Mateus era um desses cobradores de impostos, né? Que, querendo ou não, fazia mal para as pessoas. Fazia mal para as pessoas. E, de repente, num dia comum, onde Mateus estava ali, eu imagino, com o seu saquinho cheio de moeda, cheio de dinheiro, um homem passou por ele e disse assim: me siga, vem comigo. E Mateus, ele pensou: quem que é esse homem? Mas eu vou junto com ele. E Jesus foi até a casa de Mateus e ali Jesus ele senta com Mateus. E quando Mateus está sentado com Jesus, começa a vir mais cobradores de impostos. Começa a encher daquele povo da mesma laia, vamos dizer assim. Só que de repente chega ali os fariseus, os religiosos que jamais iriam admitir que Jesus sentaria no meio de pessoas assim. E ele questiona: como assim Jesus está sentado na mesa com esse tipo de gente? É praticamente isso, né, que os religiosos estão falando. Só que Jesus, ele já ouviu a pergunta. Sabe o que ele responde? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É para essas pessoas que eu vim. É para essas. Porque quem tá bom não precisa de mim. Mas pessoas com uma vida como de Mateus precisam desse encontro comigo e serão transformadas. Às vezes a gente acha que nós não somos dignos. Jesus, mas não, eu não sou digno. O Senhor está dizendo: não, realmente tu não é, mas eu sou Jesus.
E eu vinha para ti, querido, para ti que é pecador, para ti que é falho, para ti que tem vivido uma vida totalmente errada. É tu que precisa de mim, é tu que precisa desse encontro comigo. E ali a Bíblia vai dizer que Mateus largou tudo e foi seguir Jesus. Mateus teve só um encontro com Jesus, ouviu o que Jesus tinha para falar para ele e seguiu Jesus, abandonou os velhos hábitos, os hábitos errados. Entende? Então aqui Jesus está novamente falando sobre misericórdia. Aqui ele está falando sobre misericórdia. Ele fala: eu quero que vocês sejam bons. Não adianta vocês fazerem sacrifícios a mim, oferecerem animais e não terem misericórdia de alguém como Mateus, que tem errado, que tem pecado, mas que até então ele talvez nem sabia que isso era tão errado, até que ele teve um encontro comigo, Jesus está dizendo. É para isso que eu vim, para transformar a vida. Então, às vezes, a gente olha para alguma situação ou para alguém que a gente tem orado muito. Talvez você tenha orado muito pelo teu marido, pela tua sogra, pelo teu sogro, pelo pai, pela mãe, pelo esposo, um filho, eu não sei. Mas talvez tu olha para a vida dela e pensa assim, ó, não tem jeito. Tudo que já podia ter sido feito foi feito, não tem mais jeito. Talvez, querido, talvez não, com certeza vou dizer isso. Ainda não teve jeito porque ela não teve um encontro genuíno com Deus, um encontro verdadeiro com Deus. Porque no momento que o Senhor marcar o encontro com essa pessoa, aqui como ele fez com Mateus, ela larga o vício, ela larga o pecado, ela larga os hábitos, ela larga as más companhias. Entende? A tua oração tem que ser: Jesus, marca o encontro com essa pessoa. Marca o encontro, Pai, porque só o encontro foi o suficiente para mudar tudo na vida de Mateus. E olha o que aconteceu aqui na conversão de Mateus. Olha o que nos ensina a conversão de Mateus. Sabe a primeira coisa que nos ensina? É que o Senhor nos alcança em qualquer situação da nossa vida. Ele não espera ficar bom para nos alcançar. Porque ele mesmo disse: não, eu vim para ti mesmo, que tá tudo acabado aí, ó. Eu vim para ti mesmo, que tá com a vida destruída, sem solução, sem esperança. Doente, fraco, desesperançado, com depressão. É para ti que eu vim. Ei, a esperança chegou, ele tá dizendo assim. A solução chegou. Então, aqui a conversão de Mateus nos ensina que ele alcança qualquer situação. Era um dia comum na vida de Mateus. E ele encontrou Jesus. Ele nos chama como nós estamos. Vem! Não, Jesus, mas primeiro eu preciso me consertar aqui. Não, Jesus, mas primeiro eu preciso parar de fumar. Primeiro eu preciso parar de beber. Primeiro Jesus fala: vem! Vem, Mateus. Mateus foi, acredito, com um saco de dinheiro junto. Com dinheiro que não era nem dele. Junto. Só que quando ele teve realmente um encontro com Jesus, eu acredito que ele botou pro lado aquilo ali e disse: não preciso mais disso. O problema é que às vezes a gente espera se consertar em tudo para poder voltar para Cristo ou ir para Cristo. Ou a gente olha para alguém que a gente está orando e diz: não, mas primeiro precisa mudar tanta coisa, gente. Jesus falou: vem, vem. Foi só isso que Jesus falou. E ele trouxe de volta para a comunhão. Qual foi a primeira coisa que ele fez com Mateus quando ele tirou Mateus lá da antiga vida? Colocou na mesa. Sabe o que significa colocar na mesa para Jesus? É dizer que tu faz parte. Pertencimento, amor, acolhimento. Graça sobre a tua vida. Graça sobre a minha vida. Pertencimento, amor, acolhimento. É isso que acontece quando nós encontramos Jesus. É por isso que às vezes a gente olha para alguém e depois que ela teve um encontro com o Senhor e fala: não, não é a mesma pessoa. Não é possível ser a mesma pessoa, porque é realmente isso que Deus faz. Mateus foi de cobrador de impostos a discípulo de Jesus, aquele que seguia Jesus. Quantos homens e mulheres de Deus hoje a gente vê seguindo, falando de Jesus e nós não imaginamos de onde que o Senhor tirou. Eu já contei lá no YouTube a história do meu marido, da conversão dele. Mas eu não contei de onde Jesus tirou ele.
Hoje, só para resumir para vocês, né? Mateus virou cobrador de impostos, discípulo. Meu esposo, hoje um pastor de uma igreja, um homem de Deus, veio das drogas. Era brigão, era da confusão. Usuário de cocaína. Como a minha própria sogra já disse, né? Meu Deus, eu não te reconheço. Sabe por quê? Porque um dia, esse doente, porque Jesus fala, eu vim para os doentes, né? Teve um encontro com Jesus que falou, vem, mas vem assim como tu tá. Entende? O que Deus quer falar para nós hoje, não desista de orar pelo aquele que tu acha que não tem mais solução. Ele vai vir, ele só precisa do encontro com Jesus. Ele só precisa do encontro com Jesus. A tua oração vai ser, Senhor, marca o encontro com meu marido. Marca o encontro com a minha esposa. Marca o encontro com os meus filhos, com meu pai. Marca o encontro, Jesus. Porque é só isso que tu precisa orar. O resto é com ele, porque a partir do momento que qualquer pessoa tem um encontro de verdade com Jesus, Jesus traz para a mesa. É impossível não ser transformado. É impossível. A história de Mateus é uma entre milhões de histórias que o Senhor transformou, porque esse é o dom de Deus, transformação. Amém? Agora tu já sabe a história da conversão de Mateus. Tu já sabe. Amém? Feche teus olhos, amado. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque um dia Ele nos resgatou. A nossa oração hoje vai ser de agradecimento, porque um dia Ele nos encontrou. Um dia Ele nos encontrou na nossa debilidade, na nossa fraqueza, no nosso pecado e disse, vem. Vem para a mesa. Vem de volta para a comunhão. Traz tudo que tá, vem, traz mesmo. Mas tu não vai continuar dessa mesma maneira. Tu não vai nem conseguir. Ah, Jesus, se não fosse tu na minha vida, Pai. Se não fosse o encontro, Pai, contigo, Senhor. Aonde nós estaríamos, Pai, se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia? Eu creio, Pai, que qualquer encontro contigo é transformador. E eu quero orar agora pela vida de cada um, Pai, que tem orado por encontro de alguém contigo, Pai, alguém da sua família, alguém que ama muito. Marca esse encontro, Pai. Marca esse encontro transformador, Pai, com aqueles que eu tenho orado, Jesus, com aqueles que meus irmãos têm orado. Eu creio, Jesus. Eu creio na restauração, eu creio na transformação, Pai, que vem do encontro contigo, Jesus. Deus que transforma o cobrador de impostos em discípulo, que transforma o usuário de cocaína em pastor. Esse é o nosso Deus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos tirou de lugares que nós mesmos não sairíamos sozinhos. Mas o teu amor nos encontrou, Jesus. E assim como nos encontrou, Pai, encontra os nossos. Encontra os nossos, Jesus. Encontra os nossos, Pai. Os filhos, Pai, nossa família, Pai, encontra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Não dá para continuar mais. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. E até amanhã aqui no nosso devocional. Tchau.